Quando sua fé está abalada, Jesus tem o alimento correto para te sustentar. Tem dias em que você se levanta, olha para dentro de si e percebe algo estranho. Não é falta de vontade, não é preguiça, não é nem ausência de fé. É como se aquilo que antes te sustentava tivesse perdido o sabor. Você ora, mas não sente. Você tenta acreditar, mas algo parece distante. E o pior pensamento começa a surgir, bem silencioso. Será que Deus ainda está aqui? Agora presta atenção nisso. O problema não é você, e também não é a sua fé que acabou. Existe um tipo de fome que não grita, mas consome por dentro. Uma fome que não é de respostas rápidas, nem de emoções fortes. É uma fome de sustento verdadeiro. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque quando a fé balança, a primeira reação é correr atrás de qualquer coisa que alivie a dor. Mas alívio não sustenta. Distração não alimenta. E é por isso que, mesmo tentando, você continua se sentindo vazio. Só que existe algo que quase ninguém te explicou. Existe um tipo de alimento que não depende do que você sente. Não depende do momento que você está vivendo. E mais importante ainda, ele já foi preparado exatamente para dias como esse. Se você continuar comigo, você vai entender por que a sua fé parece fraca, mas não morreu. E principalmente, vai descobrir o que Jesus já liberou para te sustentar, mesmo quando tudo dentro de você parece desmoronar. Agora, antes de seguir, deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. Quando a fé não some, mas se esconde. Existe uma diferença que quase ninguém te ensina, e entender isso pode mudar completamente a forma como você está enxergando esse momento da sua vida. A fé não desaparece da noite para o dia. Ela não simplesmente deixa de existir dentro de você. O que acontece, na maioria das vezes, é muito mais sutil e, por isso mesmo, mais perigoso. A fé se esconde. Você continua sendo a mesma pessoa. Você ainda acredita. Lá no fundo você sabe em quem confia. Mas algo mudou na superfície. Aquela segurança que antes era natural agora parece distante. Aquela paz que vinha sem esforço agora precisa ser buscada, e mesmo assim parece que não chega. E então vem a confusão. Porque se a fé ainda está aí, por que você não consegue senti-la? Esse é o ponto onde muita gente se engana. As pessoas foram ensinadas a associar fé com sensação. Se sente, então está forte. Se não sente, então está fraca. Mas isso não é verdade. Fé não é um sentimento. Fé é uma decisão sustentada por algo maior do que aquilo que você percebe no momento. Existe um trecho poderoso em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Perceba isso com atenção. Não fala sobre sentir. Fala sobre certeza. Fala sobre convicção. E essas duas coisas não dependem do seu estado emocional. O problema é que, quando o emocional entra em conflito com a fé, parece que tudo está desmoronando. Você começa a duvidar de si mesmo, começa a questionar sua caminhada. E em silêncio, surge aquele pensamento que ninguém gosta de admitir. Talvez eu esteja me afastando de Deus. Mas e se não for isso? E se na verdade você estiver passando por um momento em que Deus não está diminuindo a sua fé, mas aprofundando ela? Porque existe uma fase na vida espiritual em que aquilo que era sustentado por sensação precisa ser substituído por algo mais sólido. Pensa comigo. Enquanto você sente, é fácil continuar. Mas quando você não sente nada, e ainda assim decide permanecer, algo dentro de você começa a ser construído de uma forma diferente, mais firme, mais resistente, menos dependente de circunstâncias. A fé que você sente é importante, mas a fé que permanece mesmo quando você não sente nada é a que realmente sustenta você nos dias mais difíceis. E é exatamente por isso que esse momento não é o fim da sua fé. Pode ser o início de uma nova fase, uma fase mais profunda, mais real, mais inabalável. Só que existe um detalhe que muda tudo.
Quando a fé se esconde, você fica mais vulnerável a buscar substitutos, coisas que parecem preencher o vazio, mas que na verdade só distraem você daquilo que realmente sustenta. E é aqui que muita gente começa a se perder sem perceber. Porque o problema não é a fé escondida. O problema é o que você faz enquanto não consegue senti-la. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. O cansaço espiritual, que ninguém confessa. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa muito mais do que qualquer esforço físico. Você continua fazendo tudo, cumpre suas responsabilidades, fala com as pessoas, segue a rotina. Por fora, ninguém percebe nada de diferente, mas por dentro, algo está desgastado. Algo está no limite. Esse é o cansaço espiritual que quase ninguém admite, porque admitir isso parece errado, parece falta de fé, parece fraqueza. Então você guarda, continua tentando, continua se esforçando, continua dizendo para si mesmo que vai passar, mas não passa, só acumula. E quanto mais você ignora, mais esse cansaço cresce em silêncio. Você começa a perceber que coisas que antes te fortaleciam agora parecem pesadas. Orar exige esforço. Ouvir uma palavra exige concentração. Até pensar em Deus às vezes parece distante. E isso não acontece porque você deixou de se importar. Acontece porque você se esgotou tentando se manter firme o tempo todo. Existe um erro muito comum que leva a esse estado. A ideia de que você precisa ser forte o tempo inteiro, que não pode vacilar, que não pode demonstrar fraqueza. Só que isso cria uma pressão interna que ninguém consegue sustentar por muito tempo. E aos poucos, sem perceber, você entra em um ciclo perigoso. Quanto mais cansado você fica, menos energia tem para se alimentar espiritualmente. E quanto menos você se alimenta, mais fraco se sente. E quanto mais fraco se sente, mais tenta esconder isso. E assim o cansaço se aprofunda. Mas aqui está algo que pode mudar a sua perspectiva agora. O cansaço não é sinal de que você falhou. É sinal de que você tentou carregar algo sozinho por tempo demais. Existe um momento em que Deus não está esperando mais esforço da sua parte. Ele está esperando que você pare. Pare de tentar sustentar tudo com a sua própria força. Pare de fingir que está tudo bem quando não está. Pare de se cobrar uma constância que nem você consegue manter, porque o sustento que você precisa não vem da sua capacidade de resistir. Vem da sua disposição em reconhecer que precisa ser sustentado. E isso muda tudo. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, existe um convite que muitas vezes é ignorado, justamente por quem mais precisa dele. Jesus não chama os fortes. Ele chama os cansados. Ele chama os sobrecarregados. Ele chama exatamente quem chegou no limite. E o que ele oferece não é mais peso. Não é mais exigência. É alívio. É descanso. É um tipo de sustento que não depende da sua força, mas da presença dele. Só que existe um detalhe que impede muita gente de acessar isso. Enquanto você insiste em parecer forte, você se distancia do lugar onde realmente poderia ser restaurado. Porque o alimento que sustenta não é entregue para quem finge que está cheio. É entregue para quem reconhece que está vazio. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até aqui. Mas ainda tem algo mais profundo acontecendo dentro de você que precisa ser revelado. Porque nem todo vazio é tão óbvio quanto parece. A ilusão de estar bem, quando a alma está vazia. Existe uma armadilha silenciosa que prende muita gente sem fazer barulho. Não é o afastamento visível, não é a desistência declarada. É algo mais sutil, mais difícil de perceber. É quando você continua funcionando normalmente, mas por dentro já não está inteiro. Você aprende a manter a aparência. Responde como sempre respondeu, participa como sempre participou, até fala sobre fé com as mesmas palavras. Só que, no fundo, algo não acompanha mais. Existe um distanciamento interno que você tenta ignorar. E o mais perigoso disso tudo é que, por fora,
Está tudo certo. Ninguém questiona. Ninguém percebe. E aos poucos, você mesmo começa a acreditar que está tudo bem. Porque não houve uma queda brusca. Não houve um momento dramático. Foi um esvaziamento lento, quase imperceptível. A alma não grita. Ela vai se calando. Você ainda está presente, mas não está conectado. Ainda escuta, mas não absorve. Ainda tenta, mas sem a mesma profundidade. E isso cria uma ilusão confortável, porque permite que você continue sem precisar encarar o que realmente está acontecendo. Mas essa ilusão cobra um preço alto, porque enquanto você acredita que está bem, você não busca o que realmente precisa. Você não se alimenta de verdade. Você apenas mantém um funcionamento automático, e isso sustenta por um tempo, mas não restaura. Existe uma diferença muito grande entre estar ativo e estar nutrido, entre estar presente e estar cheio. E é exatamente essa diferença que começa a afetar tudo de forma silenciosa. As decisões ficam mais confusas. A paz se torna instável. Pequenas coisas começam a pesar mais do que deveriam. E você não entende o porquê. Porque na sua mente, você ainda está fazendo tudo certo. Mas a questão nunca foi apenas o que você faz. É de onde isso está vindo. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, existe uma orientação clara. Guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso não fala sobre aparência. Fala sobre origem. Fala sobre a fonte interna que sustenta tudo o que você vive. E quando essa fonte está seca, nada do lado de fora consegue compensar. Por isso, manter a aparência de equilíbrio enquanto a alma está vazia não resolve. Só adia o momento em que você vai precisar encarar a verdade. E quanto mais você adia, mais distante se sente de si mesmo e de Deus. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Reconhecer que não está bem não é derrota. É o primeiro passo para voltar a ser sustentado de verdade. Porque enquanto você tenta manter uma imagem, você bloqueia o acesso ao que realmente pode te restaurar. Mas quando você admite o vazio, algo se abre. E é exatamente nesse momento que uma escolha começa a surgir. Continuar se alimentando do que mantém a aparência ou buscar algo que realmente sustenta. E é aqui que muita gente comete um erro que aprofunda ainda mais o vazio sem perceber. O perigo de se alimentar de emoções passageiras. Muita gente confunde sensação com sustento. Quando a fé parece fraca, a tendência natural é correr atrás de algo que alivie o vazio imediatamente. Você busca uma emoção forte, um momento de inspiração que te faça sentir a presença de Deus, uma palavra que faça tudo voltar a brilhar. Mas essas emoções, por mais intensas que sejam, são passageiras. Elas passam rápido e depois deixam um espaço ainda maior do que antes. O problema é que o cérebro e o coração se acostumam a depender dessas doses rápidas de emoção. Você começa a confundir intensidade com profundidade, clímax com sustento. E no dia seguinte, quando a inspiração some, o vazio volta. E muitas vezes, mais pesado do que antes. A alma começa a perceber que algo está faltando, mas você insiste em correr atrás de sensações, como se isso fosse resolver o que está dentro. É por isso que a fé muitas vezes parece instável. Ela não é instável por natureza. Ela se torna instável porque você tenta mantê-la viva com aquilo que nunca foi feito para sustentá-la. A alegria passageira, o entusiasmo momentâneo, a emoção rápida de um encontro ou de uma palavra impactante não tem força para enraizar a fé. Elas apenas entretêm por um tempo e depois deixam a alma faminta de novo. Esse padrão cria um ciclo invisível. Você se alimenta do que é passageiro, sente um alívio temporário, depois o vazio volta. Você se frustra consigo mesmo e busca outra emoção rápida. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica distinguir o que é real do que é só efeito momentâneo. O resultado é um desgaste emocional profundo que nada resolve espiritualmente. A verdade é que sustento verdadeiro não depende de sentir.
Não depende de momentos de euforia ou de clímax emocional. Sustento espiritual vem de algo constante, silencioso e disponível, mesmo quando você não sente nada. Vem da decisão de permanecer, da confiança em uma presença que não muda de acordo com o seu estado de espírito. Aprendemos que o alimento do espírito é diferente do alimento do corpo. O corpo se sacia com o que se vê e se toca, mas o espírito se fortalece com o que permanece invisível. E é justamente isso que muitos ignoram quando buscam preencher o vazio com emoções passageiras. Enquanto você corre atrás do temporário, o verdadeiro sustento permanece disponível, mas ele só se torna perceptível quando você decide olhar além do que sente e confiar no que é constante. Quando você consegue entender que a presença de Deus não precisa ser sentida para estar ativa, você começa a perceber que a fome interior nunca foi um castigo. Foi um convite para mudar a forma de se alimentar. Esse é um ponto crítico. Enquanto você se concentra no alívio rápido, ignora o alimento que realmente sustenta. E é por isso que tantas pessoas permanecem espiritualmente exaustas, mesmo participando de reuniões, lendo livros e ouvindo palavras inspiradoras. Tudo isso pode ser útil, mas se você depender apenas da emoção momentânea, a fome interior nunca será saciada. Agora que entendemos o perigo de viver alimentando-se de emoções passageiras, precisamos ir mais fundo e descobrir como reconhecer que Deus nunca deixou de trabalhar, mesmo quando parece que Ele está distante. Quando Deus parece distante, mas está trabalhando em silêncio. Muitas vezes, quando você olha para a vida e percebe que as respostas não chegam, a primeira impressão é que Deus se afastou. Você continua orando, continua buscando, mas nada parece mudar. A sensação de abandono cresce e junto com ela surge a dúvida. Será que Ele ainda se importa? Será que ouviu minhas palavras? Será que estou sozinho? O que muita gente não percebe é que o silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, é nesse silêncio que muitas vezes Ele trabalha mais intensamente. A presença dele não depende de sons, de sinais visíveis ou de sentimentos de alegria. O que parece vazio é, na verdade, um espaço em que Deus está movendo coisas que você ainda não consegue enxergar. Imagine uma planta crescendo debaixo da terra. Você não vê suas raízes se fortalecerem. Você não percebe a expansão silenciosa, mas ela se prepara para florescer no momento certo. É exatamente assim com sua fé e sua vida espiritual. Há momentos em que tudo parece parado, mas de fato está se fortalecendo de maneira invisível. A dificuldade é que a maioria de nós mede a ação de Deus pelo que conseguimos perceber. Se não vemos, sentimos ou entendemos, concluímos que nada está acontecendo. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Deus não depende do seu tempo, nem da sua percepção para agir. Ele opera além da visibilidade, moldando situações, preparando corações e fortalecendo vidas de formas que só se revelarão depois. Enquanto você sente o vazio, há movimentos sutis acontecendo. Pequenas respostas, ajustes invisíveis, preparação de oportunidades que ainda não estão prontas para serem reveladas. Esse é o trabalho silencioso que sustenta sua fé quando tudo ao redor parece falhar. Encontramos uma orientação clara. Confiar no invisível é a prova mais pura da fé. Aquele que consegue permanecer firme no silêncio e na ausência aparente está permitindo que o alimento verdadeiro atue, mesmo sem perceber. O invisível não é menos real, é simplesmente mais profundo. O perigo, então, é que na busca por sinais visíveis, você pode ignorar o que já está sendo feito. Pode se desesperar, tentar forçar soluções ou buscar alternativas que não são o sustento que você precisa. E quanto mais tenta controlar o invisível, mais se afasta do alimento que sustenta a alma. É nesse ponto que muitos desistem. Mas o que diferencia quem se mantém firme daqueles que se perdem é justamente a paciência e a confiança silenciosa. Saber que mesmo sem sentir, mesmo sem ver, Deus está ativo. Saber que cada momento de aparente inação é, na verdade, uma preparação para o que está por vir.
E quando você finalmente entende que não precisa ver para acreditar, que não precisa sentir para confiar, começa a perceber que o sustento divino nunca falhou. Ele sempre esteve trabalhando, mesmo nos dias em que a sua fé parecia fraca. E é justamente esse entendimento que nos leva a perceber que a fome espiritual não é sinal de fracasso, mas de vida pulsando, buscando algo que só Ele pode oferecer. A fome espiritual como sinal de vida, não de fraqueza. Muitas vezes, quando sentimos um vazio profundo, pensamos que é sinal de que falhamos, que nossa fé está fraca ou que estamos espiritualmente quebrados. Mas a verdade é exatamente o contrário. A fome espiritual não é uma fraqueza, é uma prova de que algo ainda pulsa dentro de você. É um indicador de vida, de que sua alma ainda deseja mais, de que ela ainda anseia pelo sustento que só Jesus pode oferecer. Quando você percebe que está com fome de paz, de direção, de sentido, não pense que isso é sinal de derrota. Pense que é um chamado silencioso, um alerta interno de que aquilo que você tem buscado até agora não é suficiente para saciar sua alma. Essa fome é uma oportunidade, uma abertura para receber algo que vai além do que você já experimentou. É um momento em que Deus consegue agir de forma profunda, porque você já reconheceu que nada além dele pode preencher esse vazio. O grande erro é tentar suprir essa fome com aquilo que é visível e passageiro. Buscar alegria momentânea, emoções intensas, validação de pessoas ou soluções rápidas, apenas mascara a fome verdadeira. A fome espiritual é persistente, silenciosa, e não se contenta com substitutos. Ela exige sustento real, que transforma e fortalece. É nesse ponto que muitos desistem ou se perdem, porque confundem sensação com sustento e tentam preencher com o que não nutre. Encontramos a clareza de que a fome da alma não é para ser ignorada ou desprezada. Ela deve ser reconhecida, acolhida e direcionada à fonte correta. Só quem entende isso consegue transformar o vazio em oportunidade, o cansaço em força e a dúvida em confiança. A fome espiritual é, portanto, um sinal de vida. Ela não indica que você está perdido, mas que você ainda tem capacidade de crescer, de ser restaurado, de se sustentar. É fundamental perceber que a fome interior não acontece por acaso. Ela aparece quando algo dentro de você ainda busca conexão verdadeira, quando o espírito ainda deseja mais do que a vida material ou emocional pode oferecer. É um lembrete de que Deus criou o espírito humano para algo maior, algo que só Ele pode prover. Enquanto você sente essa fome, é possível que surjam frustrações, ansiedade ou impaciência. Mas cada uma dessas sensações é um sinal de alerta que precisa ser entendido, não ignorado. É um convite para olhar para dentro e perceber onde você tem buscado saciar sua alma com o que nunca foi suficiente. Reconhecer essa fome como vida, e não como fraqueza, muda completamente a forma como você encara os momentos difíceis. Deixa de ser um peso e passa a ser um caminho para sustento real. Passa a ser a porta de entrada para aquilo que Jesus já preparou para você. Um alimento invisível que chega exatamente quando você está pronto para receber. Aceitar essa fome é decidir se abrir para o verdadeiro sustento, não para o alívio momentâneo. É compreender que mesmo quando tudo parece fraco, o espírito ainda pulsa. E é nessa pulsação que a fé começa a se fortalecer, mesmo sem que você perceba imediatamente. O alimento invisível que sustenta nos dias difíceis. Nos momentos mais desafiadores da vida, é natural procurar algo que nos dê força visível. Queremos sentir, ver ou tocar a segurança que nos faça continuar. Mas o sustento verdadeiro nunca depende do que é visível. Existe um alimento invisível, silencioso, constante, que atua mesmo quando tudo ao redor parece falhar. E é exatamente isso que mantém a fé viva nos dias difíceis. Enquanto você busca soluções óbvias e respostas imediatas, muitas vezes ignora o que já está sendo provido de forma silenciosa. Esse alimento não se anuncia com barulho nem chama a atenção. Ele se manifesta na forma de paz que aparece no momento certo.
da coragem que surge quando você menos espera, da direção que se revela em decisões que pareciam impossíveis de tomar. Ele não depende do seu esforço humano, mas da presença constante de Jesus em sua vida. O erro mais comum é esperar que esse sustento seja dramático, visível ou intenso. E quando não é, sentimos que nada está acontecendo. A verdade é que o alimento invisível funciona em outro ritmo. Ele prepara você, fortalece você e restaura você sem que você perceba. Exatamente como raízes que se aprofundam sob a terra antes da árvore florescer. Aprendemos que a força espiritual não se vê, mas se sente no efeito. Ela é silenciosa, mas poderosa. E quando você entende isso, passa a reconhecer que o que antes parecia ausência era, na verdade, cuidado e preparo. Cada momento de espera, cada dificuldade enfrentada, cada sensação de vazio é parte de um processo maior que alimenta sua fé de forma sólida e duradoura. Enquanto você se prende ao que é temporário ou busca emoções passageiras, o alimento invisível já está agindo. Ele não precisa ser percebido imediatamente para ser eficaz. É constante, estável e preparado para sustentar você de maneira que nada no mundo consegue. Ele chega em forma de paciência, discernimento, coragem e direção interior, mesmo quando você não entende de onde vêm essas forças. O segredo está em confiar e permitir que esse alimento faça seu trabalho. Não tentar forçá-lo a se tornar visível, não tentar medir sua eficácia por sentimentos momentâneos. A confiança no invisível é o que transforma a fome interior em sustento real. É essa presença constante que mantém você firme quando tudo ao redor parece instável. Se você aprender a reconhecer esse alimento e se alimentar dele, perceberá que os dias difíceis não são sinais de abandono, mas oportunidades para que a fé se fortaleça. Mesmo sem perceber, você começa a se tornar resiliente, mais firme e mais consciente da presença de Deus em cada detalhe da sua vida. Agora que entendemos a importância do alimento invisível, é hora de descobrir por que nem tudo que alivia realmente fortalece e como discernir o que realmente nutre a alma. Por que nem tudo que alivia realmente fortalece? Quando estamos cansados ou com a fé abalada, é natural buscar qualquer coisa que traga alívio imediato. Uma palavra inspiradora, um momento de euforia espiritual, uma conversa que nos faça sentir melhor. No começo, essas coisas parecem funcionar, trazem conforto, aliviam a tensão e dão a sensação de que estamos progredindo. Mas na realidade, muitas vezes não fortalecem nada. Elas apenas mascaram a fome verdadeira. O grande problema é que alívio e sustento não são a mesma coisa. Alívio é temporário, superficial e depende da sua percepção. Ele passa rápido e deixa um vazio ainda maior depois. Sustento, por outro lado, é constante, silencioso e não depende de emoção ou sensação. Ele forma raízes profundas na alma, mesmo quando você não percebe imediatamente. A diferença é sutil, mas determinante. Muitas pessoas passam a vida correndo atrás de momentos de conforto. Se sentem bem por 1 ou 2, mas depois tudo volta ao mesmo ponto. E o ciclo se repete, criando uma dependência de sensações passageiras. Isso desgasta a alma sem que a pessoa perceba. A fé parece fraca, mas na verdade, nunca foi alimentada de verdade. Ela apenas foi enganada por soluções temporárias que nunca foram feitas para sustentar. Aprendemos que a verdadeira força do espírito se manifesta na constância, não na emoção. Enquanto a sensação passa, a fé construída sobre sustento real permanece. O que fortalece é aquilo que se mantém mesmo sem ser percebido, aquilo que não depende do clima emocional do momento, aquilo que se revela quando você precisa resistir ao invés de apenas se alegrar. Isso significa que você precisa aprender a discernir o que realmente nutre. Momentos de alegria, palavras inspiradoras e experiências emocionantes são valiosos, mas não suficientes para sustentar sua fé. Eles são como o sal que tempera, não como o alimento que fortalece. O que sustenta são atitudes, presença, disciplina espiritual e confiança constante em Deus,
mesmo quando você não sente nada. A chave é perceber que sentir-se bem não é sinônimo de estar fortalecido, e reconhecer que a fome que você sente não será saciada por soluções rápidas. Só o alimento invisível e constante tem poder de restaurar sua fé e sustentar sua alma nos dias mais difíceis. Quando você consegue fazer essa distinção, cada dificuldade deixa de ser apenas um obstáculo e se torna uma oportunidade para receber o que realmente sustenta. A dor, o vazio e os desafios passam a ser parte do processo de fortalecimento em vez de sinais de fracasso. O próximo passo é entender como ouvir a voz suave que só se manifesta no meio da crise, e como isso pode transformar sua fé de maneira profunda. A voz suave, que só se ouve no meio da crise. Quando tudo ao redor parece confuso, quando você sente que está sozinho, é nesse momento que a voz de Deus se torna mais perceptível. Mas ela não chega como um trovão ou um comando audível. Ela se manifesta de forma suave, quase imperceptível, como um sussurro que passa despercebido se você estiver distraído demais ou buscando soluções rápidas. Essa voz não compete com o barulho do mundo. Ela só se revela quando você desacelera, quando permite silêncio dentro de si. É nesse espaço, nesse momento de vulnerabilidade, que sua alma consegue ouvir o que é essencial. A voz suave não promete o fim imediato da dor, não resolve todos os problemas de uma vez. Ela direciona, conforta e fortalece. É um tipo de alimento que não se percebe de imediato, mas que cria raízes profundas. É nessa delicadeza que se encontra a força invisível que sustenta a sua fé. Muitas pessoas não conseguem ouvir essa voz porque esperam sinais dramáticos, milagres visíveis ou soluções instantâneas. Mas Deus age diferente. Ele utiliza o silêncio e a sutileza para mostrar que a fé não depende de intensidade, mas de constância e atenção. Cada pequena intuição, cada lembrança que surge no momento certo, cada sentimento de coragem que surge do nada, é essa voz agindo. Está claro que ouvir a voz de Deus exige paciência, percepção e disposição para silenciar o ruído interno e externo. É um exercício diário de atenção e entrega. Quanto mais você se permite estar presente, mesmo em meio à dor e à incerteza, mais fácil se torna perceber essa presença invisível e constante que sustenta sua alma. A voz suave funciona como uma bússola. Ela não elimina tempestades, mas indica o caminho correto para atravessá-las. Quando você começa a reconhecê-la, aprende a confiar em direções que não são óbvias, mas que levam ao sustento real. É ela que transforma o vazio em oportunidade de crescimento, a dúvida em clareza e o cansaço em força silenciosa. Enquanto você ignora essa voz, continua buscando respostas externas, substitutos temporários e emoções passageiras. Mas a verdade é que o verdadeiro alimento sempre esteve disponível. Ele apenas espera que você ouça, que desacelere, que esteja atento às pequenas direções e sensações que indicam a presença de Deus. Reconhecer essa voz é essencial para transformar crises em momentos de fortalecimento. É nesse reconhecimento que sua fé deixa de depender do visível e se conecta com aquilo que realmente sustenta, mesmo quando você não percebe imediatamente. O processo de ser sustentado, sem perceber. Muitas vezes você não percebe, mas já está sendo sustentado. A presença de Deus em sua vida não depende do seu estado emocional, do que você sente ou do que vê ao seu redor. Ele age silenciosamente, fortalecendo sua fé, preparando sua alma e conduzindo você em direção àquilo que precisa, mesmo quando tudo parece parado ou ausente. É um processo invisível que exige paciência e confiança, porque nem sempre conseguimos enxergar os efeitos imediatos. Enquanto você luta para se manter firme pensando que precisa fazer tudo sozinho, Deus já está trabalhando por você. Ele não espera que você entenda, que perceba ou que consiga controlar os acontecimentos. Cada dificuldade enfrentada, cada momento de vazio e cada sensação de impotência faz parte desse processo de sustentação invisível.
Sua fé cresce, sua alma se fortalece e você se prepara para receber aquilo que somente Ele pode oferecer. O problema é que a maioria das pessoas não percebe isso. Elas olham para os obstáculos, para a demora nas respostas, para o silêncio e concluem que nada está acontecendo. Mas a realidade é diferente. O que parece inação é, na verdade, um cuidado constante que se manifesta de formas sutis. Uma intuição que surge no momento certo, uma coragem que aparece de repente, uma clareza que ilumina decisões complicadas. Esses sinais silenciosos são parte do alimento que sustenta sem ser percebido. Aprendemos que a fé verdadeira se manifesta na constância e não na visibilidade. Isso significa que você pode não perceber, mas a cada dia, em cada desafio, você está sendo fortalecido. O processo não é imediato, não é dramático, e muitas vezes nem é reconhecido por você. Mas ele funciona. Ele prepara você para enfrentar situações futuras com estabilidade, discernimento e confiança que não dependem do que sente ou vê. O risco é que, enquanto você não reconhece esse processo, busque sustento em coisas passageiras. Procura alívio rápido, soluções temporárias e emoções momentâneas, pensando que isso vai preencher o vazio. Mas nada disso sustenta de verdade. Apenas prolonga a sensação de cansaço e deixa você vulnerável à dúvida e à frustração. Aprender a confiar no processo invisível é a chave. Reconhecer que você já está sendo sustentado muda a forma como encara dificuldades, crises e momentos de silêncio. Você passa a entender que não está sozinho, que sua fé não depende de sensações e que o sustento real está sempre presente, mesmo quando você não percebe. E quando essa percepção se torna clara, você descobre que todo o esforço, toda a espera e toda a vulnerabilidade foram parte de um preparo maior, que vai além do visível e que fortalece sua alma de maneira profunda e duradoura. A resistência interior, que impede você de receber. Existe algo dentro de você que muitas vezes bloqueia o sustento que já está disponível. É uma resistência silenciosa, quase invisível, que surge de medos, dúvidas, mágoas e crenças limitantes. Você quer ser restaurado, quer sentir força e esperança, mas uma parte de você ainda acredita que não merece, que não é capaz ou que precisa primeiro resolver tudo sozinho. Essa resistência impede que você se abra para receber o que Deus já preparou. É comum pensar que apenas a fé visível é suficiente para sustentar a alma. Mas a fé também precisa de disposição para aceitar, de coragem para se entregar e de humildade para reconhecer que não podemos carregar tudo sozinhos. Cada vez que você tenta resolver sozinho, insiste em controlar resultados ou ignora sinais de cuidado, a resistência cresce. Ela cria uma barreira invisível entre você e o alimento que realmente fortalece. Aprendemos que a entrega é essencial para que a graça atue plenamente. Não basta desejar ou orar. É preciso abrir espaço, permitir que a ação de Deus penetre em sua vida de forma completa. Essa abertura exige confiança, silêncio interior e a coragem de deixar que Ele seja o provedor, mesmo quando você não entende o caminho. A resistência pode se manifestar de várias formas, insistindo em soluções rápidas, buscando conforto em substitutos passageiros, duvidando da própria fé ou adiando momentos de introspecção e oração. Tudo isso bloqueia o fluxo de sustento. Quanto mais você resiste, mais difícil é perceber o alimento invisível que já está disponível e mais prolongada se torna a sensação de vazio. O que diferencia quem se fortalece de quem permanece fragilizado é a capacidade de reconhecer e superar essa resistência. É entender que a entrega não significa fraqueza, mas sabedoria. É permitir que o cuidado que vem do céu trabalhe no tempo certo, de forma invisível, constante e precisa. Quando você rompe com essa barreira interior, passa a receber o alimento que nutre a fé, a coragem e a esperança, sem depender de sensações passageiras. Reconhecer a resistência interior é, portanto, um passo fundamental. É abrir espaço para a presença de Deus, aceitar que não precisamos controlar tudo e confiar que Ele já tem o que precisamos no momento certo.
É nesse movimento que a alma começa a se fortalecer de forma real e duradoura. O próximo passo é entender que o verdadeiro milagre nem sempre é tirar a dor, mas sustentar você dentro dela. E é nesse ponto que a fé se transforma de maneira profunda, quando o milagre não é tirar a dor, mas sustentar você nela. Muitas pessoas esperam que o milagre chegue de forma óbvia, que a dor desapareça, que os problemas sumam, que a vida se torne fácil. Mas essa não é a forma como Deus frequentemente age. O verdadeiro milagre nem sempre está em eliminar a dificuldade. Ele está em sustentar você no meio dela, em fortalecer sua fé enquanto enfrenta a realidade, em prover coragem, clareza e resistência mesmo quando tudo parece pesado demais. É nesse ponto que a fé se revela de forma verdadeira. Não se trata de ausência de dor, mas de presença constante em meio à dor. Enquanto você luta para compreender por que a dificuldade persiste, Deus está agindo, não para remover o obstáculo imediatamente, mas para tornar você capaz de atravessá-lo. Esse é o milagre invisível, não a eliminação da dor, mas a provisão de forças e recursos internos para que você permaneça firme, confiante e íntegro. Encontramos a orientação de que a fé se manifesta na perseverança diante das adversidades, e não apenas nas vitórias fáceis. Aquele que entende isso passa a perceber que cada desafio, cada sensação de vazio ou dificuldade, não é uma punição, mas uma oportunidade de crescimento. A dor continua, mas a presença de Deus transforma a forma como você enfrenta cada momento. O risco é tentar escapar da dor a qualquer custo. Buscar soluções imediatas, distrações ou substitutos temporários apenas prolonga o sofrimento e impede que você seja sustentado de verdade. O milagre não está em fugir da dificuldade, mas em aprender a caminhar dentro dela com fé e confiança. Essa perspectiva muda completamente o significado de sobrevivência e superação. Sobreviver não é apenas passar pelo problema, é ser fortalecido dentro dele. Superar não significa eliminar a dor. Significa encontrar estabilidade, direção e esperança, mesmo enquanto a situação continua difícil. É nesse contexto que o alimento espiritual, invisível e constante, atua de maneira profunda, restaurando e sustentando sua alma. Quando você entende que o milagre real é sustentar você dentro da dificuldade, a forma de viver a fé muda. Cada desafio se torna uma oportunidade de fortalecimento, cada momento de vazio, uma chance de se conectar com a presença invisível de Deus. E é nesse movimento que a fé deixa de depender de circunstâncias externas e passa a ser sólida, resistente e inabalável. O próximo passo é descobrir como reconstruir a fé em pequenos fragmentos, mesmo quando parece que tudo foi perdido. A reconstrução da fé em pequenos fragmentos. Quando a fé parece ter desmoronado, é fácil imaginar que você precisa reconstruí-la de uma vez, em um único esforço. Mas a verdade é que a restauração da alma e da fé acontece em etapas, em pequenos fragmentos, de forma gradual. Cada pedaço que você recupera, cada decisão de confiar novamente, cada momento de entrega fortalece a base para que a fé retorne de forma sólida e duradoura. É importante entender que reconstruir a fé não significa voltar a sentir tudo como antes. Muitas vezes, você ainda vai se deparar com dúvidas, inseguranças e momentos de vazio. Mas cada fragmento reconstruído é um passo concreto, uma prova de que a fé não se perdeu. Ela estava escondida, adormecida ou diluída pelo cansaço e pela resistência interior. E a reconstrução é justamente o processo de trazê-la de volta à luz, parte por parte. Aprendemos que a paciência e a constância são fundamentais para restaurar aquilo que foi abalado. Nenhuma reconstrução acontece de forma imediata. Cada experiência de superação, cada pequeno ato de entrega, cada oração silenciosa, mesmo sem emoção, contribui para restaurar a fé em sua totalidade. O desafio é não se desesperar com o ritmo lento desse processo. A tendência é querer resultados imediatos e acabar se frustrando.
Mas a reconstrução da fé funciona como a construção de uma casa. Cada tijolo colocado com cuidado garante que, quando a obra estiver pronta, ela seja resistente. Cada fragmento de confiança, cada momento de entrega e cada decisão de acreditar novamente é um tijolo nessa estrutura. Enquanto você foca apenas naquilo que perdeu, corre o risco de não perceber os avanços invisíveis. O milagre da reconstrução não está no que é evidente, mas na soma de pequenas atitudes, escolhas e momentos de entrega que vão formando uma fé inabalável. Quando você compreende isso, deixa de tentar restaurar tudo de uma vez e começa a valorizar cada passo dado. Cada pequeno fragmento reconstruído é um sinal de que você não perdeu a fé, apenas está aprendendo a sustentá-la de maneira mais profunda e madura. O próximo passo é perceber o convite silencioso que Deus sempre faz, mesmo quando você quase ignora, e como essa atenção aos sinais invisíveis pode transformar sua jornada espiritual. O convite silencioso que você quase ignorou. Muitas vezes, Deus está constantemente nos chamando, mas de uma forma tão sutil que é fácil passar despercebida. Não há trombetas ou sinais dramáticos. Ele não invade sua rotina com urgência. Em vez disso, faz um convite silencioso, quase imperceptível, que só pode ser percebido quando você desacelera, observa e escuta com atenção. Esse convite não exige perfeição, nem prontidão total. Ele apenas pede que você esteja presente, que abra espaço e que se permita receber. O problema é que, enquanto estamos ocupados tentando controlar tudo ou preenchendo o vazio com soluções temporárias, ignoramos esses sinais. Pequenos pensamentos que surgem no momento certo, intuições que apontam para a direção certa, sentimentos repentinos de coragem ou esperança, são todas manifestações desse convite silencioso. E quando você não percebe, corre o risco de continuar buscando em lugares errados o que só Ele pode oferecer. Aprendemos que reconhecer os movimentos sutis de Deus é essencial para receber orientação, força e sustento. Cada detalhe que parece insignificante pode ser parte de um plano maior, cuidadosamente preparado para conduzir você à segurança, equilíbrio e fé restaurada. O convite silencioso é, na verdade, uma oportunidade de alinhar seu coração com o que já está sendo provido de forma invisível. O grande desafio é a pressa. A tendência é querer respostas rápidas, sinais claros e soluções imediatas. Mas Deus trabalha no ritmo da alma. Ele sabe exatamente quando você está pronto para receber, e enquanto isso, Ele continua oferecendo sinais discretos para guiá-lo. Cada momento de atenção a esses sinais aumenta a capacidade de perceber o alimento invisível, fortalecer a fé e compreender que você não está sozinho. Ignorar o convite silencioso significa depender de substitutos passageiros e perder a oportunidade de crescimento espiritual profundo. Mas quando você decide perceber, confiar e responder, a presença de Deus se torna tangível mesmo sem dramaticidade. É nesse reconhecimento que você se conecta com a força constante que sustenta sua alma, transforma a dor em aprendizado e transforma momentos de vazio em oportunidades para ser restaurado. Quando você se abre para esse convite silencioso, cada dificuldade, cada momento de espera e cada sensação de insegurança passa a fazer parte de um processo que fortalece, sustenta e renova a fé, preparando você para perceber que nunca esteve realmente sozinho. O dia em que você vai perceber que nunca esteve sozinho. Existe um momento em que tudo se torna claro. O dia em que você olha para trás e percebe que, mesmo quando tudo parecia difícil, mesmo quando a fé parecia fraca ou escondida, você nunca esteve realmente sozinho. Cada desafio enfrentado, cada momento de vazio, cada dificuldade suportada fez parte de um processo silencioso de sustento, cuidado e fortalecimento que você só consegue compreender quando está pronto para enxergar. Muitas vezes, é necessário passar por períodos de escuridão para reconhecer a presença constante de Deus. A fé que parecia fraca,
A esperança que parecia distante e a coragem que parecia inexistente estavam presentes o tempo todo, mas em formas sutis que só se revelam com retrospectiva. Quando você finalmente percebe isso, tudo muda. Cada dor se transforma em aprendizado, cada espera em preparo e cada sensação de abandono em confirmação de cuidado invisível. Está claro que a compreensão plena da presença de Deus não depende de sinais visíveis ou de emoções intensas. Ela depende de perceber que cada passo dado, cada momento de entrega e cada pequeno ato de confiança fez parte de um plano maior que sempre esteve atuando em sua vida. A sensação de solidão não era ausência, era apenas a oportunidade de experimentar o sustento invisível que molda e fortalece a fé de forma duradoura. O ponto crucial é que essa percepção não muda apenas a forma como você entende o passado, mas transforma seu presente e futuro. Você passa a encarar desafios com confiança silenciosa, sabendo que não importa o que aconteça, há um cuidado constante, um alimento invisível e uma força interior que não depende de circunstâncias ou sentimentos passageiros. Cada dificuldade se torna um lembrete de que você foi sustentado desde o início, mesmo quando não percebia. Reconhecer que nunca esteve sozinho é mais do que alívio, é libertação. É a certeza de que a fé verdadeira não depende de sinais óbvios, emoções momentâneas ou circunstâncias favoráveis. Ela depende da presença constante, silenciosa e transformadora de Jesus em sua vida. E quando você finalmente entende isso, cada passo, cada momento de espera e cada desafio se transforma em confirmação de que a sua alma sempre foi nutrida, mesmo quando parecia vazia. Esse é o fechamento que amarra tudo. Você não apenas sobreviveu aos momentos difíceis, mas foi sustentado, fortalecido e preparado para perceber a profundidade da fé que nunca se perdeu, apenas se escondeu até que estivesse pronto para reconhecê-la plenamente.